Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson novamente e estou aqui para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes da gente iniciar a aula, vou lembrá-los de entrar no Class, fazer as suas atividades e garantir ali mais conhecimento e também a sua frequência, que isso é muito importante. Se você não tem acesso ao Class, não fique preocupado, você pode entrar em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que estão disponíveis. Gosto sempre de dizer para os alunos a seguinte coisa: fazer as atividades é muito importante. Por quê? Porque é uma das formas que você tem para saber se você realmente entendeu aquilo que foi passado durante as aulas. E por falar em aula, vamos dar início à nossa de hoje, vendo os nossos objetivos. O que nós vamos fazer hoje? Dar continuidade aos estudos de concordância verbal. Estão lembrados na aula anterior que nós falamos de concordância verbal? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ela. E ler e interpretar alguns textos. Para a gente começar, claro que eu trouxe um quiz para vocês. Possui acento diferencial na terceira pessoa do plural. Na aula passada, nós fizemos uma atividade sobre esse verbo e hoje, só para a gente ali fixar bem. Eu tenho o verbo ver, o verbo ser, o verbo ter ou o verbo vir. Qual deles possui ali o acento diferencial na terceira pessoa? Ou seja, a palavra é escrita igual, mas vai ter o acento para diferenciá-lo. Claro que vocês já estão sabendo que se trata do verbo ter. Na terceira pessoa do plural, ele tem acento, ok? Continuando, no final da aula passada, eu indiquei para vocês o Cine Hollywood. Hoje, eu trouxe um trechinho de uma resenha sobre esse filme Cine Hollywood. Olha o que diz. Este filme é completamente regional, a ponto de ser exibido com legendas, já que talvez nem no próprio Ceará se entendesse o cearenseis falado na tela. Olha que interessante, é um filme brasileiro e ele possui legenda, certo? Esse filme possui legenda. Qual foi a intenção do crítico ao utilizar o termo cearenseis? Por que ele utilizou esse termo cearenseis? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar aí a respeito de qual a intenção do crítico ao utilizar esse termo? Coloquei como resposta para vocês. O autor do texto tensionou reafirmar o fato de o filme trazer uma linguagem regional. Lembra que lá no início ele já dizia que o filme trazia essa linguagem regional? No caso, uma região específica do Ceará. Então, esse filme traz essa linguagem ali, que foi chamado pelo autor do texto de cearenses. A gente vai fazer uma outra atividade, mas antes nós vamos ler o texto. Quer mais? Ele se passa na década de 70 e, pasme, não fala nem de ditadura, nem de violência urbana. Aliás, não existe sequer uma cena de sexo, beijo na boca, só um, e palavrão tão fora de contexto que nem chega a ser palavrão. Atores conhecidos? Praticamente nenhum. Propaganda na novela das 8? Também não. A nossa atividade. O autor faz uma crítica ao cinema brasileiro e outra ao descaso com essa arte. Localize-as. Releia o texto e tente encontrar qual é a crítica que o autor do texto está fazendo ao cinema brasileiro e também ao descaso que fazem com esta arte. Um tempo para vocês fazerem isso e eu já volto para a gente continuar. Então, localizaram a crítica? Olha só. Ele se passa na década de 70 e, pasme, não fala nem de ditadura, nem de violência urbana. O que nós entendemos nesse trecho? É possível compreender que o autor critica os filmes brasileiros que retratam a década de 70, por trazerem normalmente a ditadura como plano de fundo. Então, o crítico faz essa ideia de que os filmes que falam dessa época, eles trazem ali a ditadura como plano de fundo, e não é o que acontece neste.
Depois, propaganda na novela das 8? Também não. Aqui, a gente entende o quê? É possível entender que o autor critica o fato de o filme não ter tido ampla divulgação. Então, ali, de acordo com o autor, seria um comercial na novela das 8, muitas pessoas ficariam sabendo que esse filme existiria, estaria no cinema e assim por diante. Trouxe para vocês a legenda do filme. Um trechinho da legenda do filme. Lá diz: doutora, o problema dela é nos olhos. Eu já vou chegar lá, tenha nervo. Doutora, quando a senhora chegar nos olhos dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. É assim que nós temos esse diálogo. E agora, qual o sentido proposto pela expressão tenha nervo? E por que era necessário ter nervo? Trouxe de novo o diálogo ali. Doutora, o problema dela é nos olhos. Eu já vou chegar lá. Tenha nervo. Então, qual é o sentido desse tenha nervo? Um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar conversando. Então, fácil encontrar ali o sentido de tenha nervo. Olha só, a expressão tenha nervo é equivalente a tenha calma, né? Então, ó, eu já vou chegar lá, tenha calma. E de acordo com o diálogo, a médica estava examinando outra parte do corpo. Ele diz que o problema é nos olhos, mas ele diz ali que a doutora diz, eu já vou chegar lá. Ou seja, tudo indica que ela está examinando uma outra localidade ali do corpo que não os olhos. Depois eu tenho de novo o mesmo diálogo e uma atividade bem simples para vocês fazerem o quê?
como se dá o efeito de humor no diálogo? Como que isso acaba sendo engraçado? Que efeito de humor que eu tenho nesse diálogo? Vou dar um tempo para você reler o diálogo e pensar nesse efeito de humor e eu volto para a gente continuar. Então, localizaram aí esse efeito de humor? Coloquei para vocês. O efeito de humor é produzido a partir do momento em que há indicação de que existe o temor de que a médica, ao consultar os olhos da paciente, utilize o martelo. Sabe aquele martelinho que quando você vai ao médico, o médico bate ali no seu joelho para ver o seu reflexo? Tudo indica ali na conversa que era esse o medo dele, que quando fosse examinar o olho, ela também batesse com o martelo nos olhos da paciente. Importante a gente saber sobre variação linguística. Este é um filme que trata bastante sobre isso. A variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. As variações são várias. Então, nós temos vários tipos de variações linguísticas. Quais são eles? Históricas, regionais, sociais e estilísticas. Estilísticas de estilo. Essas são as variações linguísticas. Agora, nós vamos reler um trecho, certo? Reler o trecho. Este filme é completamente regional, a ponto de ser exibido com legendas, já que talvez nem o próprio Ceará se entendesse, nem no próprio Ceará se entendesse o cearenseis falado na tela. De acordo com o autor aqui do texto, qual é a variação linguística que prevalece no longa? Lembra? Nós vimos essas 4 variações linguísticas agora há pouco. Qual é essa variação linguística que prevalece ali neste filme? Vou dar um tempo para você lembrar dessas variações linguísticas
e eu volto para a gente continuar a conversar. Então, lembraram aí das variações? Olha só, vou voltar aqui para vocês. As variações podem ser históricas, regionais, sociais e estilísticas. Lembrem sempre disso. Históricas, regionais, sociais e estilísticas. Se eu tenho o autor que diz, olha só, o cearenseis, né? Cearenseis, o Ceará, uma região do Brasil. Então, é claro que a variação linguística que pode ali prevalecer no longa é o quê? A variação linguística regional, tá? Dessa região ali específica do Brasil. Continuando, o filme conta a história de Francis Gleidson, que se muda com a família para a cidade de Pacatuba, e lá pretende abrir um cinema. Por conta da sua inocência e humor, Cine Hollywood é um filme tocante sobre uma pessoa em busca de um sonho. Então nós temos ali uma mistura. Já disse que o filme é engraçado, a gente viu por um trecho, né, daquela legenda, aquele diálogo ali que acontece no consultório médico, a gente já pôde perceber que o filme trata-se de uma comédia. Mas mesmo sendo comédia, ele faz o quê? Ele é um filme tocante sobre uma pessoa em busca de um sonho. Então essa é mais ou menos ali a sinopse do filme. Eu tenho essa família que se muda para construir um cinema, se muda para essa cidadezinha chamada Pacatuba. Agora nós vamos analisar algumas orações. Olha só. Francis Gleidson
com a família pretendem abrir um cinema. É a minha primeira oração. Depois, Francis Gleidson, com a família, pretende abrir um cinema. Qual a diferença de sentido? Então, a diferença de sentido produzida quando fazemos uso do plural ou do singular no verbo. Então, aqui está o verbo. Neste caso, ele está no plural. Neste caso, ele está no singular. Eu quero de vocês que vocês façam a leitura novamente e procurem entender a diferença de sentido produzido. Eu já digo de antemão que as duas orações elas estão corretas. Elas estão escritas corretamente. Então, pode ser tanto no plural, como pode ser também no singular. Então, isso vocês não precisam se preocupar. O que eu preciso de vocês é que vocês analisem. Será que existe ali uma diferença de sentido? Vou dar um tempo para vocês fazerem essa análise e eu volto já para a gente corrigir e continuar com a nossa aula. Deu tempo para vocês analisarem essas orações? Conseguiram entender essa produção de sentidos? Lembrando que as duas orações elas estão escritas corretamente. Pode ser o verbo tanto no plural como no singular. Mas o que será que traz de ideia diferente? Olha só, quando os sujeitos são ligados por com, vejam que nos dois eu tenho o com. Quando os sujeitos são ligados por com, se o verbo estiver no singular, ó, verbo no singular, que é o caso aqui dessa minha oração, a ênfase da ação é dada ao primeiro sujeito. Então aqui, ó, Francis Gleidson com a família pretende abrir um cinema. A ênfase é dada à primeira pessoa que aparece, que é esse Francis Gleidson.
Em contrapartida, no plural, a ênfase é dado a ambos. Então, se eu tenho o verbo no plural, pretendem, eu tenho a ideia de que tanto esse Francis Gleidson como a família têm essa mesma intenção de abrir o cinema. Na segunda oração, que eu tenho o verbo no singular, tudo indica que o desejo é maior do Francis Gleidson, dessa primeira pessoa que aparece. Por que que isso acontece? Porque eu tenho sujeitos, então, Francis Gleidson e família são sujeitos. Eles estão ligados pelo com. É por isso que acontece esse duplo sentido ali, se eu utilizo no singular, ele tem um sentido. Se eu utilizo no plural, ele tem outro sentido. Ambos estão corretos. Trouxe aqui, ó, Cine Hollywood ou domésticas, vejam o ou, divertem e ensinam sobre diversidades linguísticas. Então, domésticas também é um filme brasileiro. Então, Cine Hollywood ou domésticas, divertem e ensinam sobre diversidades linguísticas. O verbo toma forma plural se a informação do predicado for válida para todos os núcleos. Vou explicar de novo para vocês. Ó, Cine Hollywood é um sujeito, domésticas é outro sujeito. Então, se eu tenho dois sujeitos, né, de núcleos diferentes, eu vou ter o quê? Vou ter um sujeito composto. Quando eu utilizo o ou, e esse ou, ele quer dizer o quê? Ele não está excluindo o domésticas. Ele está incluindo este filme e este filme fazem o quê? Divertem. Então, quando eu tiver essa ideia de inclusão, eu utilizo o ou, mas eu estou fazendo uma inclusão ali, como se fosse um e. Eu vou colocar o verbo no plural. Diferente do que vai acontecer aqui. O diretor de Cine Hollywood ou de domésticas merecia uma indicação ao Oscar. Vejam que o verbo está no singular, merecia. O verbo toma a forma do singular se a informação do predicado for válida somente para um ou outro núcleo. Então, de novo, ó, o diretor de Cine Hollywood ou o diretor, né, de domésticas vai ser um desses, é um desses que merece uma indicação ao Oscar. Então, um está excluindo o outro, certo? Então, eu vou colocar o verbo onde? Vou colocar o verbo lá na minha frase, no singular. Vou colocar o verbo no singular, ele vai concordar, certo? Com uma pessoa. Perfeito? Entenderam bem a diferença? Olha só, aqui eu incluo e aqui eu excluo. Ou vai ser um, ou vai ser o outro, não são os dois. Lá na minha primeira frase, são os dois, por isso o verbo fica no plural. Continuando, eu tenho as pessoas do verbo. Lembram as pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira pessoa, plural e singular. A primeira pessoa do verbo, quem é a primeira pessoa do verbo? Eu. Prevalece sobre a segunda, quem é a segunda? Tu. E a terceira, quem é a terceira? Ele. Ou seja, em palavras mais simples, a primeira pessoa do verbo é a pessoa mais importante, certo? A segunda pessoa do verbo prevalece sobre a terceira. Então, a segunda pessoa é mais importante que a terceira. Olhem só. Eu, tu e ele, eu entendo o quê? Nós. Nós o quê? Fomos ao cinema. Por que que isso acontece? Ó, estou usando três pessoas diferentes, mas o verbo está na primeira pessoa. Por que que isso acontece? Porque a primeira, ela prevalece entre as outras, entre a segunda e a terceira. E aqui o outro exemplo, tu e ele eu vou entender que seja o vós. Vós ides ao cinema. Por que que está acontecendo? Porque a segunda pessoa prevalece a terceira. Então, a gente vai lembrar assim, se eu vou utilizar o eu e outras pessoas, o verbo sempre vai ficar no plural da primeira pessoa, certo? O nós, você vai pensar nesse nós. Se você utilizar o tu e o ele, você vai pensar no verbo como o vós. Continuando, nós temos uma atividade. Estão certas as concordâncias verbais em. Então, agora, o que nós vamos fazer?
Nós vamos analisar exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, essa coisa de prevalecer, quem que é o mais importante. Letra A, eu e tu gostamos de ler. Letra B, tu e ele gostais de ler. Letra C, ele e tu gostam de ler. E letra D, eu e eles gostamos de ler. Vou dar um tempinho para você analisar essas concordâncias e dizer quais delas estão corretas. Um tempinho para você fazer isso aí no seu caderno. Eu volto para a gente corrigir e continuar com a nossa aula. Então, encontraram aí quais dessas orações estão em concordância, estão corretas? Olha só. Letra A, eu e tu gostamos de ler. Ó, se eu tenho o eu, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Depois eu tenho na letra B, tu e ele gostais de ler. Se eu tenho o tu e o ele, lembrando que a segunda pessoa ela é mais importante que a terceira. Então, vou conjugar o verbo na segunda pessoa. Ele e tu gostam de ler. Por que essa está errada? Porque aqui, ó, eu só alterei a ordem desses sujeitos. Os sujeitos continuam o mesmo, só a ordem que está trocada. Então, deveria estar aqui como essa, gostais. E na letra D também está correta. Eu e ele gostamos de ler. Lembrando que se eu utilizo o eu vou colocar o verbo na primeira pessoa do plural. Você vai pensar no nós. E mais um exercício para vocês. De acordo com nossos estudos, então, de acordo com o que a gente conversou hoje, certo? Justifique o uso do verbo no singular. Então, eu tenho o verbo será, ó, ele está no singular.
E a oração, eu ou você será o protagonista. O que você vai ter que ver? Por que que o verbo está no singular? Você vai explicar isso para nós e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram explicar por que esse verbo está no singular? Lembra que quando a gente utiliza o ou, eu tenho dois sujeitos ali de núcleos, né? São dois núcleos diferentes. E eu utilizo o ou, eu posso colocar tanto no singular como no plural. E nesse caso, por que será que ele está no singular? Temos uma oração com dois sujeitos, ó, o eu e o você. Mas somente um será o protagonista. Ou vai ser um, ou vai ser o outro. O uso do ou exclui um dos sujeitos. Lembra que nós falamos isso quando nós falamos ali do ou, que o ou ele pode incluir, mas nesse caso ele está fazendo o quê? Excluindo. Então, se eu tenho esse sentido de exclusão, eu estou excluindo, eu vou colocar o verbo no singular. Um quiz para vocês. A concordância verbal não pode ser uma escolha do autor no gênero. A gente falou dessa escolha, de como o autor traz essa concordância em alguns textos. E ela não pode ser uma escolha em qual gênero? Na pesquisa científica, no gênero literário, no blog ou no gênero dramático. Qual deles que não pode ser? Não pode ser na pesquisa científica, porque a linguagem ela acaba sendo outra, ela é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem de pesquisa científica mesmo. O literário e o dramático são textos literários, certo? E o blog ali depende muito de qual é a intenção da pessoa que cria este blog. Nós vamos rever o que nós vimos hoje. Vimos mais alguns casos de concordância verbal, lembrando que nós temos a regra geral,
o sujeito vai concordar ali com o verbo, certo? Em pessoa e número, nós temos a regra geral, e alguns casos especiais. Lemos e compreendemos um trecho de uma resenha de filme, que era o filme Cine Hollywood, e compreendemos que a variação linguística faz parte do nosso dia a dia. Eu só preciso saber o quê? Eu preciso saber em que momento eu posso utilizar essa variação linguística ali nos textos. Deixo para vocês mais 2 filmes. Já tinha indicado o Cine Hollywood e desta vez vou indicar o Domésticas e o Saneamento Básico. O Saneamento Básico, diferente ali do Cine Hollywood, ele vai acontecer no Rio Grande do Sul. Então, olha a variação linguística que nós vamos poder observar também nesses filmes. Agradeço e espero vocês na próxima aula. Até lá!